Neste vídeo, veremos uma lista de códigos de erro relacionados aos sensores de temperatura para aparelhos de ar-condicionado Sinclair e depois veremos possíveis soluções para esses problemas. Código F1 indica problemas com o sensor de temperatura do ar interno aberto ou em curto-circuito. Esse sensor mede a temperatura do ar aspirado pelo ventilador da unidade interna para averiguar a temperatura média do ambiente climatizado. Código F2 indica problemas com o sensor da bobina interna aberto ou em curto-circuito. Esse sensor mede a temperatura do fluido refrigerante dentro do trocador de calor da unidade interna, principalmente para evitar o congelamento da serpentina no modo de refrigeração. Código F3 indica problemas com um sensor localizado perto da bobina da unidade externa, especificamente junto às grades. Este sensor mede a temperatura do ar aspirado pelo ventilador da unidade externa, para averiguar a temperatura média do ambiente externo. Este código é ativado quando o sensor está aberto ou em curto-circuito. Código F4 indica problemas com o sensor da bobina externa aberto ou em curto-circuito, responsável por medir a temperatura do fluido refrigerante, dentro do trocador de calor ou serpentina da unidade externa. Código F5 indica problemas no sensor, localizado no tubo de descarga ou fino do compressor, para medir a temperatura do gás refrigerante após ser comprimido no compressor. Passos para resolver problemas com sensores de temperatura. 1. Desligue o ar-condicionado e desconecte-o por alguns minutos. Depois, ligue-o novamente para verificar se o erro persiste. 2. Localize o sensor envolvido, de acordo com o código de erro. 3. Verifique a posição do sensor. Certifique-se de que o sensor esteja corretamente instalado e bem posicionado. 4. Verifique se as conexões do sensor com a placa eletrônica estão firmes, e se os cabos não apresentam danos. 5. Desconecte e reconecte o sensor. Limpe as conexões se necessário. 6. Se o erro persistir, desligue o aparelho, desconecte o sensor e meça sua resistência elétrica com um multímetro, na escala de kΩ. O valor medido nunca deve ser zero ou infinito. Caso contrário, troque o sensor. Lembre-se que ao esfregar o sensor com a mão, o valor da resistência deve diminuir. Se não diminuir, troque o sensor. 7. Se você tiver o manual do equipamento, compare o valor medido com a tabela de características do sensor. Se os valores medidos não forem corretos, troque o sensor. 8. Se o erro persistir, inspecione visualmente a placa eletrônica, que controla o sensor em busca de falhas. Considere substituir a placa eletrônica envolvida se o problema continuar.